Bom dia, pessoal! Estou aqui ao vivo, começando os 30 dias de lives. Nossa, eu tô muito animada para que vocês fiquem nessa viagem comigo de 30 dias, né? Então, tive essa ideia bem na loucura, porque se vocês estão acompanhando as minhas postagens, esse mês eu faço 30 anos. E aí eu tive a ideia maluca de fazer 30 lives. Todos os dias, 10 da manhã. Alguns dias eu vou ter que mudar o horário por conta de compromissos que eu tenho, mas vão ficar gravadas algumas dessas lives, tá bom? Vamos ver quem tá entrando aqui. Bom dia. Vão apertando o coraçãozinho aí pro Instagram dizer aí pras pessoas que eu estou ao vivo, pra ele entregar a minha live. Que às vezes acontece aí dele não avisar. Bom dia, Arte Fausto. Bom dia, Miranda. Bom dia, Cristina. Quem tá aqui pela primeira vez? Oi, Andréia. Ou vocês já seguem já há algum tempo? Eu vou dar um tempinho para as pessoas irem entrando. Hoje eu vou falar mais sobre como você pode fazer para aproveitar melhor esses 30 dias, tá bom? Vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar, o que a gente vai tratar nessas lives. Será que eu vou dar passo a passo para mexer para pietagem? Não consegue ouvir? Gente, é só a Miranda que não tá conseguindo ouvir. Oi, Rê, bom dia, você tá me ouvindo? As pessoas falando que não estão ouvindo. Oi, Tati, bom dia. A Rita tá aqui. Oi, Rita, bom dia. Rita da comunidade. Rita, esse horário é ótimo pra você que tá em Portugal, né? Deve ser umas 5 da tarde aí, mais ou menos, 4 da tarde. Oi, Nica, bom dia! Que bom ter vocês aqui! A Tati também, que já foi aluna do Clube da Papietagem, das primeiras turmas, né, Tati? Que bom ter você aqui de novo. Você tá meio sumida. Bom, gente, eu vou dar um tempinho pra ver se mais pessoas entram. Vou pedir pra vocês clicarem aí no coraçãozinho. Joga esse coraçãozinho aí pra mim, pro Instagram avisar que eu estou ao vivo. Bom dia, Silvia! Que bom que você tá aqui. Anica, sucesso no evento, feliz aniversário. Gente, os 30 chegaram, a gente pensa que não vai chegar, mas chega um dia, né? E com ele vem a crise dos 30. Me digam vocês que já passaram, vocês tiveram a crise dos 30? Porque eu achei que era meio balela, assim, das pessoas falando de crise dos 30, chegando nos 30 dá uns negócios e tal. Mas realmente não é que dá uma crise, ou dá uma crise. Mas assim, você começa a pensar muito na sua vida, nas decisões que você tomou e que você está, tipo, o lugar que você está hoje são das decisões que você tomou no passado. Só que pra onde você quer ir? E aí tem que tomar novas escolhas. Isso que eu tô sentindo, assim, exatamente nesses 30 anos que está chegando. Então, essas lives vão ser meio que a minha transição, né? Dos meus 29 pros 30. O meu aniversário é dia 18 de março, hoje é dia 1º, né? Então as lives vão acontecer do dia 1 ao dia 30 de março. A crise dos 30, não, nada. Dos 40 é bem pior. A gente... Bom dia, bonecos cotidiano. Nossa, gente, assim vocês me assustam. Mas tá bom, acho que cada idade deve ter um porquê e um porém, né? Então vamos lá. Já se passaram aí alguns minutinhos. A dos 40 é pior mesmo.
Eu achando que vocês iam me animar. Ah, pelo menos às 30 não é tão essas coisas, né? Então tá bom. Nunca tive tempo de crise, hoje eu tô com 60. Isso é que é bom, né? A gente não ficar paralisado, porque realmente as coisas, os obstáculos aí, eles vão vindo, mas e aí, como é que a gente faz pra lidar com eles, né? Mas a vida também, eu acho que a gente passa pelas estações, né, gente? Igual as estações do ano, de outono, verão, inverno, primavera, né? Tem épocas que a gente tá florindo, tem épocas que a gente tá seco, e assim é a vida. E aí tem muito essa coisa do cíclico, né? Do encerrar ciclos e iniciar outros. Então, os meus 30 tem muito esse lance assim de iniciar um novo ciclo. Então tá, vamos lá. Vou falar pra vocês como é que vai funcionar esses 30 dias de lives. A minha proposta é que durante esses 30 dias eu apresente pra vocês 30 verbos. 30 verbos de ação, para que vocês não fiquem só no imaginário, né, de ficar pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que colocar minha criatividade para fora, mas como é que você coloca? Às vezes a gente fica muito preso na nossa cabeça e não consegue agir. Então, nesses 30 dias, cada dia eu vou deixar um verbo para vocês, tá? Então, de hoje, daqui a pouco eu vou falar qual o verbo de hoje, mas eu quero dar alguns avisos antes. Para vocês aproveitarem bem, preparem um caderninho e uma caneta ou um lápis para você anotar os insights que você vai ter nessas lives. Porque eu não vou falar só sobre arte, mas eu vou falar também sobre autoconhecimento. Tá? O meu processo de entrada no caminho da arte, ele veio muito pelo autoconhecimento. Então, coisas que eu não falo muito aqui. Eu falo muito sobre a técnica, sobre o papel machê, sobre a papietagem, mas o que veio antes? O que eu produzo hoje tem reflexo do que eu fui antes. Então, talvez, se você ainda não consegue ter um trabalho muito coerente, ou não consegue ter uma constância nos seus trabalhos, e você deseja isso, talvez alguma coisa no seu interior primeiro precisa ser resolvida, para depois você externar isso, tá? Então, por exemplo, essa semana a gente vai ter uma live com convidada também. As sextas-feiras continuam com lives com convidados, tá? Quem vai estar aqui com a gente vai ser a Patrícia. Ela tá em formação de arte terapia, então ela vai falar muito sobre essa parte do autoconhecimento também e processo de cura, tá bom? Anica, que oportuno, Sara, amei a proposta. Faz parte do crescimento, não dói, pode ter certeza, sobrevivemos. A Cristina, hoje em dia está tudo muito corrido, a ansiedade é pior. Então, realmente, são muitas coisas, né? E aí, se a gente não tá bem com a gente mesmo, como é que a gente vai conseguir produzir, colocar algo em ação, né? Ter essa energia pra colocar tudo pra fora. E aí, ó, a Silvia. A Silvia, eu acho que ela trabalha, né, Silvia, com essa parte de arte terapia também, né? Eu queria perguntar pra vocês, antes de começar tudo, assim, eu tenho muita coisa pra falar. A minha proposta é que sejam lives de 30 minutos. Talvez eu ultrapasse um pouco alguns dias. Mas tem dias que eu vou falar um pouco mais, tem dias que eu vou ser mais breve, tá? Aqui tá ventando muito, tá dando interferência no áudio, tá tranquilo pra vocês? Respondam aí pra mim, só pra eu saber, porque vai ficar gravado, né? Então, para as pessoas também terem a melhor experiência aí com essa gravação. Então, já falei pra vocês terem um caderninho pra vocês anotarem o insight de vocês. Vocês podem também desenhar nesse caderno livremente, espontaneamente, porque eu quero falar muito aqui com vocês também sobre o processo inconsciente da arte, que é muito presente no meu processo criativo, tá? Muitas pessoas usam a arte como uma maneira de fazer as suas ideologias, né? Tipo, tem uma arte mais social, uma arte mais política. Eu estou mais no campo da arte lúdica, né? Na arte do inconsciente. Então, é uma escolha também de você se posicionar
de uma maneira que você fale, comunique com as pessoas por símbolos, né? Igual os meus personagens, né? Eles estão muito presentes. Então, se vocês verem aí eles sem a minha assinatura, vocês já batem o olho e falam, nossa, isso aqui é da Sara. Então, é uma proposta, assim, que foi sendo desenvolvida com o tempo. A Silvia falou que pra mim tá perfeito, bonecos cotidianos dá pra vir super bem, a Silvia arte cura. Vamos falar sobre isso, Silvia. Então vamos lá, gente, pra gente começar, vocês vão ter que viajar comigo aqui nas minhas ideias, tá? Então a minha proposta aqui é que vocês imaginem aí, pensem com vocês, nós estamos num porto, tem um mar lindo ali na nossa frente e tem um barco nos esperando, tá? Então eu vou receber vocês dentro desse meu barco. É um barco grande, tá, gente? Então vocês imaginam aí, não é tão um navio grandão, mas é um barco aí que cabe bastante pessoas. Estão imaginando a cena? Quero que vocês entrem junto comigo aí. Pode até fechar o olho. Eu só não vou fechar o olho porque às vezes as pessoas vão entrando aqui e eu quero ver os comentários de vocês. Não tem ninguém na porta desse barco. Esse barco está ali apenas sinalizado. Ele tá bem colorido. Tá bem colorido. E esse barco te chama a atenção por ele estar super colorido. Ele se destaca no meio dos outros barcos ali, que os barquinhos estão meio branco demais, cinza demais, preto demais, tá? E aí você entra dentro desse barco. Nesse barco tem uma porta. E essa porta dá pra como se fosse um teatro, um mini auditório ali, tá? Então você escolhe ali a sua cadeira, senta todo mundo ali, as cortinas estão fechadas. E aí eu apareço ali pra vocês. Estou recebendo vocês no meu mundo criativo, tá? Então isso é muito... Eu nunca fiz isso antes, de abrir as portas do meu mundo criativo mesmo, na minha essência, tá? Isso vem antes, pra mim isso vem antes de tudo que eu faço manualmente, tá? Entendam isso como se fosse no mundo das ideias mesmo. Então eu estou ali e a gente vai começar a se comunicar. Eu preciso contar pra vocês eu sei hoje em dia porque eu sou artista. Eu tenho a consciência. Assim, eu sou artista. Essas vezes era uma pergunta que eu tinha. Nossa, né? Eu tenho esse dom da criatividade e as ideias vão pulando na minha cabeça. Nossa, que legal que eu tenho isso. As pessoas às vezes não conseguem observar o que eu observo. Tem alguma coisa diferente em mim. Vocês já se sentiram assim? E tipo, as coisas em mim batem um pouco diferente. Às vezes eu sinto demais. As pessoas que estão ao meu redor, às vezes, se elas começam a contar alguns problemas delas, eu já meio que sinto que a pessoa tá sentindo. Gente, acontece com vocês também? Essa era a Sara crua, de tipo, me entendi como ser humano, peraí, cresci, tenho essa habilidade de observar muito, gosto muito de trabalhar com cor. Só que o que eu faço com isso? Você já deve ter se perguntado também. Porque nós estamos em um mundo material, né? Então as pessoas, elas às vezes se preocupam muito com ganhar dinheiro, com as coisas materiais. Assim, eu não posso falar que todo mundo é assim, né, gente? Tipo, são pessoas que olham mais para esse mundo mais material. Tem pessoas que olham mais para o mundo dos sentimentos, ali das emoções.
parecem que elas vivem mais no mundo das emoções do que nesse mundo físico, palpável aqui. Era isso que eu sentia. De tipo, às vezes as coisas assim, fisicamente elas estão todas ok, eu tô em casa, tô segura, tá tudo tranquilo, mas dentro de mim, as minhas emoções, elas estão afloradas. E como dar vazão a isso, né? Então eu passei por um processo aos 17 anos, assim, no início da vida adulta, né? Final da adolescência, início da vida adulta, eu tinha que escolher uma faculdade e escolhi a faculdade de artes. Não foi muito difícil escolher, até porque na minha casa, quem conhece a minha história sabe que meu pai sempre trabalhou com tintas, ele é um cara super criativo, então eu sempre convivi com muitas cores, a gente sempre tem essa coisa da criação mesmo na família. Então, pra mim, eu fiquei entre arquitetura e artes, acabei decidindo por artes e entrei na faculdade de artes. Pra tentar me descobrir, porque eu já sabia, eu gostava muito de pintar. Então, eu já tinha feito aulas antes de pintura. Aí eu entrei na faculdade para desenvolver um desenho, entender como é que os grandes artistas trabalhavam. Isso foi super... Minha família super me apoiou, então eu fui embora, né? Achando que artes ia ser um pouquinho mais fácil, mas realmente qualquer instituição que você entra, você tem que estudar muito também, a parte teórica, não só a parte prática. Ok, essa parte, né? A Silvia falou, sensibilidade aflorada. Bonecos cotidianos, sim, sentimentos, imaginação e sentido sensorial. Então, a gente tem muito isso aguçado, né? Então, às vezes é difícil, assim, não há muitas pessoas que você convive que tem essa mesma habilidade de sentir que você, não sei nem se é habilidade que eu posso falar. E às vezes você acaba se isolando. Aconteceu muito comigo. De eu simplesmente me isolar por conta disso. E eu vou entrar agora em uma coisa com vocês do inconsciente, tá? Como eu falei pra vocês, eu descobri, hoje em dia, depois de fazer muita terapia, eu sei porque eu sou artista. Lá no fundo, fui cavando, até que veio a luz porque eu sou assim. Então, não sei se muitos de vocês, se vocês já se proporam a fazer algum tipo de terapia, de fazer análise. O processo de autoconhecimento foi muito importante pra mim, pra me desenvolver como eu sou hoje. Então, eu quero bater muito nessa tecla a partir de agora com vocês também, para que vocês procurem olhar pra dentro de si e não ficar enterrando os sentimentos dentro de vocês, essas sensações, essas emoções, tá? Porque isso pode deixar a gente até doente, tá, gente? De tanto engolir. Tipo, não consigo digerir talvez uma emoção e aquilo fica ali no meu corpo. Nós somos energia, né? Então a arte também tem esse papel da gente transmutar isso, passar o que tá aqui pra fora. Pode ser por forma de escrita, né? Tem gente que usa a arte do corpo, né? Que é movimento, que é dança. Tem gente que utiliza pintura, escultura, teatro e assim vai. São várias artes aí, o cinema, né? E só que eu vou contar pra vocês agora o início dessa jornada. Eu não posso ficar me perdendo muito. Quando eu não sabia o porquê eu era da maneira com que eu era. Estava no começo do meu processo de autoconhecimento. Quem já fez terapia sabe que os sonhos, eles têm os símbolos, os significados, que são muito, assim, usados na análise para você entender como é que o seu inconsciente se comunica com você, tá? Então, lembre-se, a gente tá ali, vocês entraram no meu barco, nós estamos ali no anfiteatro, eu tô conversando com vocês sobre a minha experiência de ser, tá? De ser artista. Então, eu nunca contei isso pra ninguém. Quer dizer, já contei pra algumas pessoas, mas abrir publicamente é um pouco desafiador, tá, gente? Mas eu tô me desafiando agora nesses 30 anos.
porque eu acho que pode reverberar em outras pessoas para que vocês consigam desatar um nó dentro de vocês para que flua melhor a essência criativa de vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando eu tava na faculdade e tudo mais, antes disso, né? Antes de escolher o meu curso, eu fiz teste vocacional, ia lá conversar na psicóloga para ver quais eram as minhas habilidades, para ver se ela podia me falar qual era a minha, né? Pelo meu perfil e tal. E ela falou: olha, você tem o perfil da criatividade aí, eu tô vendo. Que tal você começar a escrever? O que você acha que você gosta? O que você gostava de fazer quando você era criança? Eu lembrei que eu gostava de desenhar, né? E eu tinha parado com isso. Parado. E aí, comecei a escrever poemas. E depois comecei a desenhar, depois comecei a pintar, entrei na faculdade. E nesse processo eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava em um navio. Um navio gigantesco. E quem estava comigo no meu navio eram os meus pais. Mamãe e papai. Um de cada lado. E o que eles faziam comigo no navio? Eles como se falassem pra mim: chegou a hora de você ir pra vida. A gente tem um barquinho ali pra você, mas o barquinho não é forte. O barquinho é pequeno, mas você precisa fazer o seu caminho. Gente, eu desci do navio branco gigante, sabe aqueles naviozão de filme? E fui para um barquinho de madeira. Um barquinho, 1 metro quadrado por 1 metro quadrado. Isso no meu sonho, tá, gente? Eu tive esse sonho há muito tempo e eu lembro dele porque foi um marco pra mim no meu inconsciente. E lá estava eu, desci do navio, fui para um barquinho de madeira à deriva. No mar, assim, gigante. Tipo assim, eu saí, eu lembro que eu até dei uma nadada assim e subi no barquinho de madeira. E aquela imensidão de mar. Alguém consegue aí fazer uma análise do meu sonho? Só não vale a Renata, que tá aqui, que a Rê é minha amiga, ela já sabe. Gente, eu tava passando pelo processo de cortar o cordão umbilical com os meus pais e fazer a minha vida. Veio esse sonho pra mim. A partir desse sonho, depois de algum tempo, de alguns meses, não sei, a baleia entra nessa história. Porque eu comecei a desenhar baleias. E depois de muito tempo eu consegui fazer uma conexão de que quando eu corto essa coisa de cresci, meus pais foram o suficiente pra mim, eu vou pra vida, o símbolo da baleia aparece. Quando o símbolo da baleia apareceu pra mim, foi quando eu tomei a decisão de que eu iria trabalhar mesmo com arte. Eu já tinha feito a faculdade, eu já tinha terminado artes visuais, eu já tinha um caminho criativo, eu ainda não tinha aprendido papietagem, papel machê, estava nos meus planos, mas a baleia, ela tem um marco pra mim, né? A simbólica do meu trabalho com a baleia é essa ruptura, é a entrada na vida adulta e a escolha da arte na minha vida. Tipo, vou viver de arte. Toda vez quando eu olhava pra baleia, era um símbolo de tipo, que me dava força. Tipo, vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. Então, esse símbolo, né? Porque eu comecei tipo assim, gente, é uma informação do meu inconsciente. Eu comecei a desenhar baleias. Eu não moro numa cidade com litoral.
né? Se pode falar, nossa, eu vou fazer objetos marítimos muito louco. Não. E eu ficava me perguntando, gente, mas por que essa baleia aqui como símbolo da minha arte? Por quê, por quê, por quê, por quê? E aí eu comecei a replicar isso, tanto que algumas pessoas lá no meu início me reconhecem muito pelo símbolo da baleia que eu comecei a fazer em papel machê, em papietagem. E como eu disse pra vocês que o verbo, que essas lives, toda live eu vou colocar um verbo pra vocês, são 30 verbos de ação para que vocês exercitem a criatividade de vocês. O verbo de hoje é desenhar. Desenho espontâneo. Não pensa. Pega a caneta, pega o papel, começa a rabiscar. Vai sair alguma coisa dali. E ali pode ser até mesmo o seu inconsciente se comunicando com você. Tá bom? Então, vocês vão ter um caderninho que vai chamar Caderninho da Navegação. Lembra que vocês estão no barco comigo agora? Porque meu barco, gente, ali naquele sonho, há muitos anos atrás, era um barquinho de madeira. O símbolo da baleia, ele aparece pra mim. E o meu barco vai aumentando ali. Vai aumentando de tamanho. Aumentou tanto de tamanho que eu tô botando vocês junto aqui pra mim. Não tá naviozão igual eu saí do navio, mas tá grande ali. Já tá começando a crescer. Então, é pra vocês se perceberem. Quais os símbolos que permeiam sempre vocês? Qual é um animal que vocês têm uma afinidade? É alguma coisa já ali no seu inconsciente querendo comunicar algo. Porque, gente, a baleia no oceano, ela, se eu não me engano, é o maior animal que tem no oceano. O que o meu inconsciente também quis me comunicar? Coisas grandes te esperam. Tipo, você saiu lá do barco confortável. Eu era menininha, gente. Agora eu tô fazendo 30 anos, mas eu tô abrindo aqui pra vocês que são os dramas meio que ali da adolescência, né? A gente passa por isso, às vezes a gente já tá mais velho, mas esquece que pode ser meio bobinho quando você tem 30, 40, 50. Mas quando você tá ali na faixa dos 17, 20, até uns 25, você quer ter a sua vida. Então, esse processo de autoconhecimento pra mim foi muito bom. Eu tenho até um livro aqui que eu quero mostrar pra vocês. Ai, peraí. Vai ficar meio longe. Deixa eu pegar. Que se chama A Arte de Curar. E nesse livro eu quero ler só um trechinho pra vocês, tá? Pra vocês ficarem com essa questão dos símbolos aí na cabeça de vocês, pra vocês começarem a ver o que aparece. E se vocês começarem a desenhar aí, me marquem também, quero ver o desenho de vocês, tá? Ó, prestem atenção aqui como é forte isso. O símbolo libera energia psíquica, inconsciente, e a deixa fluir até um nível natural, onde ocorre um efeito transformador. O indivíduo que encontra uma dificuldade agora tem a possibilidade de trazer elementos inconscientes para a consciência, trabalhar com eles e assim transcender o problema. O problema externo ainda pode estar presente, mas agora é compreendido de modo diferente. Quem estuda psicologia, né, sabe que uma porcentagem pequena é a nossa consciência e uma porcentagem muito grande é a nossa inconsciência. Tipo, é o nosso inconsciente. Então, se você tem essa... Não sei nem se
se você pode falar uma conexão com o seu inconsciente. Não, o consciente vai te mostrando de algumas formas. Você pode começar analisando seus comportamentos, analisando o que você gosta. Se você tiver um problema, né, igual naquela época eu tinha um problema. O meu problema era, como é que eu vou viver de arte? Como é que eu vou sair da casa dos meus pais? Porque nessa época eu tava saindo mesmo da casa dos meus pais fisicamente. E emocionalmente eu precisava sair também. Porque muitas vezes o que acontece também, acho que os psicólogos podem falar com mais clareza, porque eu posso falar com uma pessoa que é analisada. Mas às vezes você sai fisicamente da casa dos pais, mas emocionalmente você não ainda tá ligado com eles. Será que isso gera problema? Será que isso não gera? Né? Então é muito profundo. Então vocês precisam ter também pessoas que possam te ajudar nessa caminhada, que possam te mostrar algo. Então a simbólica da baleia para mim foi uma maneira de eu criar uma confiança no meu trabalho. Sabe? Porque eu não sei, amanhã eu posso trazer pra vocês, mas a baleia, ela tem um significado também, né? O significado do próprio dela lá. Não só o que ela significa pra mim. E, por exemplo, se a gente tá tendo algum problema e não tá conseguindo resolver esse livro aqui, gente, sério, quem trabalha com arte terapia, se quiser adquirir a arte de curar, ele fala muito sobre os processos mesmo de curar através dos símbolos, da simbólica. Então, como usar o desenho no processo de cura, de autoconhecimento, tá? Então, desenhem. Desenhem porque a gente tem essa jornada de 30 dias, certo? E aí vocês vão ver o que vai aparecendo aí pra vocês. E aí a gente vai conversando, tá? Porque esses 30 dias não vai ter passo a passo por aqui. A gente não vai fazer nada prático de papiretagem, papel machê. São assuntos mais voltados mesmo para sua essência, para sua poética, como você vai se expressar. Precisa ter uma ordem. Você precisa se organizar internamente também, para que você possa ordenar algo fora. Por exemplo, a escultura, gente, nada mais é do que você equilibrar uma forma. Isso tem que ter o quê? Tem que ter ordem. Senão ela fica toda trola. Você vê que a peça não tá firme. Ela não se sustenta. Como é que você quer partir para fazer algo? É claro que as coisas elas vão se... Com o tempo você vai pegando habilidade manual, certo? Mas isso reflete também o que tem aqui. Se você não tá conseguindo fazer algo fora, olha também pra dentro. Ah, por que será que eu não tô conseguindo fazer? Ou qual a barreira que eu tenho aqui que eu preciso ultrapassar para conseguir um resultado melhor? Por exemplo, eu comecei a fazer uma escultura grande aqui, não sei quem tá acompanhando, de 1,5 m. Eu travei. Grande demais pra mim. Tipo, meu Deus, nunca fiz. Aí o que eu fiz? Como essa é uma de 1,5 m, eu peguei e falei, já que eu tô com dificuldade na de 1,5 m, vou fazer uma de 75 centímetros, que é a metade do tamanho que eu preciso. E aí eu vou subindo a minha escala, como se fosse uma escadinha. Então cada um tem o processo, né? Cada um vai no seu... Porque eu acho que sempre vão ter alguns bloqueios que a gente vai ter que ir ultrapassando até a gente evoluir. Né? Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa pra eu falar com vocês. O autoconhecimento é um processo contínuo mesmo, começa na adolescência. O boneco cotidiano, eu imagino um momento de mudanças e liberdade com a autonomia de fazer algo que se inicia. Anica, te convido para me visitar em Floripa e também a Sônia e ver baleias logo após o inverno terminar. Eu vou? Eu nunca vi baleias. Eu nem sabia que tinha isso. Você vai conseguir, Sara, só não desista. A de escultura de 1,5 m. Ai, gente.
Então, o que eu tenho para falar hoje, nós iniciamos, é isso, tá? Tem um caderninho das ideias aí que a gente vai chamar de caderninho da navegação. Coloquem aí, dia 1, desenhar. Começa a desenhar aleatório, que amanhã a gente vai ter uma outra palavra aí pra gente dar continuidade. Porque eu vou amarrar muito, assim, a minha experiência para que vocês tenham a experiência de vocês baseado no que eu vivi. Então, eu quero ver se vai funcionar aí essa dinâmica, né? Eu posso criar um método através disso e vocês podem me ajudar. Ver se isso vai funcionar para que vocês criem algo novo, tá bom? Quem chegou até aí, segue em frente. Isso aí. Agradeço muito para quem esteve aqui ao vivo comigo. A gente se encontra amanhã às 10. Sexta-feira tem live com convidado. A gente vai falar mais profundamente com alguém que estuda sobre esse assunto de autoconhecimento. Amanhã a gente continua com o autoconhecimento também, tá? Então vamos por partes. São 30 dias, a gente pode ir bem calminho. Deixa eu só pegar minhas anotações aqui, ver se eu tô esquecendo de falar alguma coisa. Mas quem entrou agora, igual a Lisa falou, vê a live do começo. Entrei agora, mas o pouco que eu ouvi me deu vontade de chorar. Você se conectou com a sua essência. Tem algo aí que precisa ser visto. Foi o que eu disse, gente. Nós somos pessoas sensíveis, né? A nós artistas. Então as emoções, a gente tem um canal mais sensível para as emoções, elas precisam transbordar. Senão, se a gente vai guardando, não é benéfico, tá? Só um minutinho, deixa eu só pegar aqui minhas anotações. E eu preciso falar pra vocês sobre a ideia, né, que eu tive de trazer aqui. Ai, gente, vai ser transformadora essas lives, eu tô sentindo. A minha ideia de trazer 30 verbos para vocês se baseia no versículo de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. E eu vou deixar essa reflexão aí para vocês, tá? No princípio era o verbo. Gente, tô tão feliz aqui que eu acho que vai ser até difícil eu sair dessa live, mas amanhã a gente tem mais, ó. Foram 40 minutinhos, eu acho que eu passei tudo que eu queria passar aqui pra vocês. Amanhã eu vou falar mais um pouquinho sobre essa parte de autoconhecimento. A gente fecha autoconhecimento na sexta. Pra gente poder depois desenvolvendo as coisas mais de análise visual, essas coisas nesse sentido, tá bom? Mas pra vocês olharem pra dentro, tem um caderninho. O caderninho é muito importante. Anotem os insights, revejam a live. Vocês estão comigo dentro do barco. Quem pegou a live desde o começo sabe. Vocês estão comigo dentro do barco. Meu barco já cresceu. E ele vai expandir cada vez mais. E eu sou muito agradecida, assim, de vocês estarem aqui comigo. Tá bom? Que eu não estou mais sozinha! Gente, não estou mais sozinha! Beleza, gente? Ó, printem essa live, me marquem. Porque daí eu posto lá nos meus stories para as pessoas ficarem com vontade de ver também, tá bom? Deixa eu fazer uma... Não sei qual pose que eu faço aqui. Beleza, gente? Obrigada. Espero vocês amanhã aqui às 10. Beijinho.